Bem-vindos à segunda temporada do N1 Cast, com uma presença mais que ilustre do meu amigo Paulo Cavalcante Musi. Paulinho, posso, Paulinho? Por favor, você tem Pode. Todo o direito. Cara, obrigado demais por ter aceito o convite de estar aqui comigo. E eu vou começar perguntando, atualizando a nossa audiência. Paulo, o que você faz hoje? Quando a gente te olha, quando a gente olha o teu histórico, a gente encontra um atleta, um médico, um empresário, enfim, onde o Paulo está posicionado hoje, com a escola de medicina que você está investindo, trouxe tecnologia junto com outros médicos lá do teu grupo, trouxe uma tecnologia super avançada para ensino de medicina no Brasil. Quer dizer, vamos dar uma situada para saber, além da bicicleta todo dia de manhã, trazendo saúde, trazendo informação para o pessoal, dar esse overview, assim, 2024, onde que o Paulo Musi, o Paulinho está. Bom, Paulinho, você sabe, porque você frequenta a minha casa, mas profissionalmente, Val, eu estou contemplando e imaginando, porque eu vim de uma fase de trabalho onde eu tinha que realizar. Então, o período de formação, o período de estágio, o período de trabalho quase que voluntário, o período de construção é um período que você contempla pouco, que você trabalha muito e que você descansa nada. Essa é a verdade. Mas, para quem acompanha as coisas que nós fazemos até aqui, né, e eu tenho que fazer essa menção, porque ela é a verdade mais absoluta, eu e a Roberta construímos muitas coisas. E chega um momento em que você tem toda essa gama de realizações e elas precisam se conversar, porque você não consegue se dividir. Então o seu tempo tem que multiplicar. E o seu tempo multiplica quando as coisas elas conversam, e elas conversam entre si, e principalmente o objetivo é que elas conversem entre si sem a necessidade da sua presença imediata a todo momento. Então esse período é um período muito curioso, porque é o período de mais trabalho que nós temos. Contudo, o trabalho ele passa a ser um trabalho de criação e não mais um trabalho de realização. É como que você vai criar os laços entre tudo que nós construímos para que aquilo de fato não acabe conosco. Porque senão o trabalho ele acaba rasgando você em partes e você deixa de fazer bem aquilo que você fazia, que era o todo, né? A escola de medicina, né, o Quirontech, né, o Scientific Research, ela vem para a complementação daquilo que é o treinamento que eu e a equipe do Zé Carlos, né, o Zé Carlos montou uma equipe grande de cirurgiões de primeira linha, né, onde a gente trabalha com ensino, mas esse ensino ele é baseado na realização de cirurgia. Agora, aonde esse residente treina a cirurgia? Não é no paciente. Então, é no cadáver fresco, é uma coisa que a gente não tem no Brasil com facilidade para trazer, e que nós conseguimos uma forma de importar esse material de estudo para que ele chegue aqui, para que os cirurgiões eles fiquem cada vez mais hábeis e que a curva de aprendizado ela se torne mais curta. E, portanto, a gente consiga, depois de um ano e meio, ter uma formação excepcional desse estudante. Agora, é uma escola, então a gente tem espaços físicos. Esses espaços físicos, o objetivo é trazer o que são os outros cursos que nós temos, né, não só de formação, mas de atualização, para lá. Então, uma nova fase para interligas, uma nova fase de aula para alunos, uma nova fase para treinamento de médicos, porque o que eu comecei a notar? Os médicos que estudam comigo nas pós-graduações, e eu tenho a felicidade de trabalhar em pós-graduações de pessoas muito queridas e extremamente competentes, a gente sai do final de semana e fala, poxa, mas eu preciso de mais, eu quero mais, eu gostei disso. E convenhamos, 2 dias para você falar daquilo que você faz é muito pouco, né? Então é o suficiente para você dar uma direção para a pessoa, olha, esse é o caminho, mas não é o suficiente para você mostrar, né, o que acontece quando você chega lá. Porque essa é a questão. Colocar a mão na massa, né?
e colocar a mão na massa no momento ou numa situação onde você atinge uma capacidade crítica de trabalho que vem por conta da sua capacidade de resolução de problemas. Eu treino o sujeito hoje, ele se torna um ótimo médico, ele resolve muitos problemas, mas de repente ele tem um consultório que ele tem mais complicação do que o paciente que vem simplesmente, eu queria emagrecer um pouquinho, eu queria... Porque a fama do bom médico parece que não, mas corre muito rápido. E aí, como é que ele se torna o médico de uma consulta única para o médico de procura para resolução de reais problemas? E é aí que às vezes o sujeito ele se sente sozinho e chama, né? E agora, para onde eu vou? Eu preciso dar essa resposta. Entendi. Eu sinto que existe uma responsabilidade nossa, enquanto professor, de sustentar o que é o caminho desse aluno para que ele tenha não a tranquilidade de saber que ele pode contar com você, mas a tranquilidade dele saber que ele pode contar com ele mesmo. Ele estudou o que ele precisava. Agora ele vai abrir e estudar por conta própria. E precisa de uma coragem para você pegar uma coisa e destrinchar um assunto, sabe, Valentim? Sim. Precisa de uma iniciativa diferenciada, de uma pessoa que ela vai assumir para si a responsabilidade de criar uma metodologia de trabalho naquela área que às vezes não existe, porque você tem milhões de variáveis, principalmente na medicina esportiva, né? E mesmo na cirurgia, né? Eu vou fazer uma coisa bem ousada aqui, eu vou te corrigir numa fala sua. Por favor. Quer ver? Você falou que sem a presença imediata e, como você já citou, a gente está muito próximo e eu vejo uma dedicação muito grande sua. Você viaja com o seu telefone de consultório, você atende os seus pacientes nas férias. Então, eu só queria que deixar isso aqui pontuar isso aqui, que essa presença imediata você está falando dos seus outros negócios, né? Porque o seu negócio como médico assistente, você é um cara que dá uma cobertura completa. E até te desafio, provavelmente hoje você mandou alguma receita para alguém, né? Antes de treinar. Receita e pedido de exame. Receita e pedido de exame. Então, só para frisar isso aqui, para a gente não deixar passar que você cuida com muito carinho da sua carreira como médico. E essa questão da Quirontech, que é essa escola de medicina, me parece que você está cobrindo a medicina que você tanto gosta, né, que é a medicina da performance, a Sim. medicina de cuidar da saúde, da prevenção, e você está indo até o momento que aquele cara, entre aspas, né, que ele quebra. Acho que na ortopedia, quase que literalmente a gente pode fazer uma associação, sem fazer uma graça com a ortopedia, mas você está indo ensinando e tratando esse cara até o momento. Olha, se quebrar, também vem aqui que eu cuido. Então vamos começar pela tua fortuita correção. Val, os problemas eles não têm finais de semana nem férias. Meus pacientes são meus pacientes. Sabe o que é muito difícil? A gente lembrar quando a gente é o paciente, né? E o meu paciente também não é uma empresa, né? A empresa é o consultório. Hoje eu respondi, por exemplo, uma das mensagens que eu respondi hoje foi de uma moça que ela é de Rondônia e ela me mandou foto dos exames porque ela não conseguiu mandar o PDF. E a preocupação dela era uma só, ela tinha feito uso de uma medicação, ela perdeu a musculatura do quadril e ela estava apavorada porque ela estava reta, porque o marido dela, porque a vida dela. Calma, vamos acertar isso daí. E hoje eu tive a satisfação de ver alguns exames dela, por quê? Porque ela me mandou uma mensagem toda feliz. Ai, Paulo, olha só, tá tudo indo bem, que não sei o que, tá uma maravilha. E, assim, quando você é chamado para participar de um bom momento, na verdade é um pedido de ajuda onde a pessoa ela quer saber se existe mérito nisso que ela está vivendo, se é real e se ela pode seguir adiante. E é bom você participar disso. Isso não é ser só necessariamente médico, sabe, Valentim? Isso é você ser humano, é você criar empatia, né? E é na profissão do médico, eu acho que tem duas empatias que são muito importantes a gente desenvolver, a cognitiva e a afetiva. A cognitiva é a pessoa entender que você entendeu o problema dela. Mas a afetiva é a pessoa sentir que você se preocupa com aquilo que ela sente. Legal isso. O médico, às vezes, ele se afasta do paciente, não é porque ele não tem a melhor resposta para a doença dele, é porque ele não tem a melhor resposta para o indivíduo.
E a melhor resposta para o indivíduo, às vezes, meu amigo, é pegar o seu telefone, olhar, responder ou então falar: oi, tudo bem? Tá tudo bem com você? Acabou. Isso é terapêutico num nível impressionante. Você me ensinou isso, né? Que o profissional de saúde veio de confiança. Eu ouvi isso há alguns anos atrás, que você me falou que... Aprendemos isso, né, com Kenneth Arrow, né? Cara que em 1963 ele falou isso, né? Que o médico vende? E que o que, na verdade, o profissional da saúde vende não outra coisa senão confiança. Por que a pessoa procura, né, um profissional da saúde? Porque ela confia que ele dará o melhor segmento nesse tratamento, nessa queixa. Quanto a scientific research, esse espaço que a gente vai criar, ele é curioso, mas eu acho que o bom profissional é aquele que consegue fazer o seu trabalho de forma adequada, se tornando um exemplo. Mas o profissional excelente é aquele que é capaz de criar quem vai superá-lo, não é substituí-lo. E eu não acho isso louvável, eu acho isso até egóico, né? Pô, eu sou capaz de criar uma pessoa para me superar, mas é o sentido, na verdade, da modernidade, é o sentido do que é o avanço, né? Porque se aquilo que a gente conhece morre com a gente, a vida é uma coisa bruta e sem sentido, né? Quer dizer, vamos evoluir, né? Cada geração vai ser pior do que a anterior e todo mundo que sabia tudo já morreu. Cara, isso não faz sentido, né? Então a gente, na verdade, coloca uma roupa daquilo que faz com que a gente lide com a nossa finitude. A verdade é essa, né? Eu quero me prolongar no que é a capacidade das pessoas trabalharem e fazerem o trabalho delas de forma adequada e sentirem segurança para fazer isso. Deixar o legado, né? Ainda que esse legado não tenha o meu nome, mas com certeza tem aquele DNA. A pessoa que aprendeu uma coisa com você, ela lembra de você. E eu acho que é uma forma da gente permanecer vivo, né? Os egípcios, eles achavam que a gente tinha duas mortes, né? Uma quando nós de fato falecíamos, né? E a segunda é quando nosso nome era falado pela última vez na face da Terra. Forte isso, hein? Então, quando você fala, né, sobre algumas pessoas que fizeram a história, elas são imortais? São. O nome delas nunca deixou de ser falado. Boa reflexão essa. Eu também gosto. Excelente reflexão. E o grupo que vocês formaram na ortopedia é muito interessante, né? Que vocês têm o José Carlos, o Zé, né? O Zé como líder. E o que foi curioso, né? Eu postei uma foto que ele estava nessa foto. Aí alguns ortopedistas me falaram: esse é o José Carlos. Eu falei: o Zé. Ele falou: não, mas esse cara. Eu falei: beleza, cara, mas eu conheço ele por quanto que ele gosta de moto, é amigo dos meus amigos, então ok. Aí que a gente entende. E o Zé acabou reunindo todos vocês ali. O que eu acho curioso é que, interessante, na verdade, é que cada um especialista, né? Tem o Dr. Vinícius, especialista em coluna, o Zé, e formou um time muito forte da ortopedia. Né? Esse time que você está falando é o NION, né? O Núcleo de Estudos, Núcleo Avançado de Estudos em Ortopedia e Neurocirurgia, né? O Vini é neurocirurgião, trabalha em coluna, né? Mas o NION, a parte de ortopedista, tem todas as articulações. Tem a galera de joelho, de quadril, de cotovelo, de ombro, né? E eu acho que é essa a grandeza do Zé Carlos, né? Ele chamou outros ortopedistas de ombro, por exemplo, para compor com ele. O Maurício Rafael é um cara sensacional, é um cirurgião sensacional, é uma pessoa sensacional, é um cirurgião de ombro. E aí você observa o exemplo que a gente tem quando a gente lida de ciências da saúde, né? Que outra profissão você chama um cara que teoricamente concorre com você para trabalhar junto com você? E você faz ombro junto com ele, né? Você faz ombro e cotovelo. Exatamente. Mas cara, você sabe que eu gosto de ser assistente do Zé Carlos, né? É o que eu gosto de ser o assistente dele. Ele me chama quando tem aquelas cirurgias de dar dor de barriga no cirurgião. Ontem, por exemplo, 7 da manhã, a gente estava no Hospital São Luís operando um paciente que tinha uma lesão do plexo braquial. Então ele tinha uma coisa que a gente chama de desfiladeiro torácico, ele tinha uma compressão neurológica, só que a dele era vascular. Então toda vez que ele fazia esse movimento com o braço, parava a circulação no braço, ele perdia a força, perdia a sensibilidade.
E se esse cara dormindo fizesse isso, podia... Não, ele acordava sem sentir o braço, né? Só que o dele é muito mais rápido. Então, com ele acontecia fazendo exercício, acontecia, dependendo do movimento, fazendo coisas do dia a dia, né? E é uma cirurgia que você trabalha muito próximo do nervo. Então, é uma cirurgia delicadíssima, que você tem que fazer com muita paciência. E tem hora que você observa que no plano entre os tecidos, porque no organismo os espaços são virtuais, está tudo junto, né? Então, o que é um espaço virtual? É uma divisão entre planos que não existe, mas quando você separa, você enxerga esse intervalo. Tá? Essa você fez com robô, que você faz cirurgia robótica também, né? A gente faz robótica, mas essa a gente fez com artroscopia. Tá. Né? E o problema é que quando a gente abria esses espaços, tinha um monte de fibra no meio, que a gente chama de aderências, né? E que estavam apertando o nervo. E como é que você, com um bisturi de plasma, né, você destrói a aderência sem destruir o nervo? Então, cara... Tu vai explicar pra gente? Eu tô vendo um monte de coisa juntinha e como é que... Pois é. É isso que dá dor de barriga, né? Porque você tá com o nervo ali na cara, a chance de você fazer uma lesão existe, né? E a gente opera, faz o que precisa ser feito, só que a gente fica com o ar preso, né? Segurando a respiração até o dia seguinte. Aí de manhã ele passou visita no paciente, falou, o cara tá bem já, zerou de sintoma, tá sentindo dor zero, tá feliz da vida. Você só sabe se deu certo depois. No outro dia, quando o paciente acorda e vai fazer as coisas dele. E essa cirurgia é uma cirurgia muito legal, porque é uma cirurgia que é uma cirurgia de liberar o paciente. Então, no dia seguinte, tchau, vai seguir sua vida, vai treinar, vai tocar sua vida. Até porque se você não fizer movimento, você reconstrói essas aderências, e aí a doença volta, né? E aí, o Zé falou assim, mas fica tranquilo que a gente tem que operar outro braço, tá bom? Já tô marcando já. Do mesmo paciente, não? Do mesmo paciente. Do outro lado? Ele tem a doença dos dois lados. Nossa. O paciente tem milhagem lá com vocês, então, com o Naon, esse daí, ele tem ganhou até, como é que chama? Programa de pontos. Ganha uma internação. A internação grátis aqui com suíte privativa tem... Paulinho, deixa vem um analgésico. Já ganha, já vem de brinde, né? Anestesia tá incluído no pacote da... Anestesia Premium. Black. Premium Black Infinity. Mas só para terminar de te falar isso, né? Quando a gente... em relação ao quanto a gente faz o trabalho, né? Porque essas histórias, eu acho que elas são legais, porque elas mostram que é a nossa realidade, né? Elas mostram que a gente trabalha, né, de verdade, porque tem um monte de gente que acha que não trabalha, tem gente que acha até hoje que eu não atendo, né? Tem gente que acha que você só fica na bicicleta, por isso que eu comecei comecei perguntando para você posicionar onde você está. Você está numa escola avançada de cirurgia, né, em ortopedia, enfim, e a galera acha que é bicicleta, que você fica na bicicleta o dia inteiro e faz uma confusão muito justa, né, de falar, mas você é influencer. Não, eu sou criador de conteúdo. Nada contra influencer, né? Eu não influencio as pessoas, eu trago informação, né? Não existe um juízo de valores do que é o quê, mas o influencer, ele tem lá a sua habilidade de sensibilizar pessoas para comportamentos ou, às vezes, compra de produtos, né? O criador de conteúdo, ele cria conteúdo a partir daquilo que é, muitas vezes, a profissão que ele tem, né? Você dá umas raquetadas, às vezes, que para ser... influência, chegam umas perguntas ali que dá umas raquetadas de manhã que eu falo, opa, meu Deus do céu. Já sai com o bumbum quente já. Sai, tem uns compilados de bronca ali que você dá. E uma coisa que é curiosa, é uma crítica e um elogio ao mesmo tempo. Você, Paulo, chegou a esse tamanho todo, a toda essa visibilidade, e eu posso... Agora você tem uma agência, né? Agora tem a agência Muse. Mas até 2 anos atrás, 1 ano atrás, foi tudo, posso dizer que na unha, assim, você não treinou para chegar nesse tamanho, você não direcionou sua carreira para isso. Você pegou uma bicicleta, sentou em cima, começou a pedalar, ou, né, a gente pode voltar mais no tempo quando você foi competir, que foi uma coisa disruptiva, um médico que fala de performance, e aí o que ele foi fazer? Ele foi fazer o que ele falava para o paciente fazer.
Aí virou a medicina de cabeça para baixo, né? Porque você foi fazer o que você falava. Eu falei, peraí, gente, eu tenho direito. Se eu falo para as pessoas, eu vou lá e fazer. Aquilo já deu uma reviravolta danada. Ali já começou, e não foi planejado, porque a tua história, você sempre gostou disso, né? E agora... E sempre para mim foi eu dava muita importância a essas coisas. Sabe, Val, quando a gente começa a estudar o que as pessoas elas procuram, né? E o que teoricamente o caminho da felicidade te traz, né, são basicamente duas coisas, né, sucesso e reconhecimento. Só que ambas coisas, elas só vêm com mérito, né? E o mérito, ele só vem de uma coisa, trabalho. E eu acho que a experiência da bicicleta, ela mostra que tudo que você trabalha insistentemente dá resultado. Veja, eu comecei a fazer essas lives de bicicleta antes ainda do período de recesso sanitário, tá? E tinha, sei lá, 10, 20 pessoas que viam, né? E eu lembro até hoje que quando apareceu o live do Instagram, eu ainda atendia no Brooklyn, e uma vez, voltando com o meu carro para casa, eu liguei uma live e comecei a falar com o pessoal. Cara, na hora, deu 16 mil pessoas observando, porque ninguém fazia live. E aí depois todo mundo começou a fazer, e aí esse número normalizou. Uhum. E quando eu voltei a fazer live, tinha 80, 100 pessoas assistindo, mas todo dia de manhã eu estava lá fazendo meu cardio, né? E por que eu ligava a live? Né? A história verdadeira agora em primeira mão para você. Porque eu acho o cardio completamente monótono. E eu tinha uma dificuldade gigante de fazer esse cardio fazendo qualquer outra coisa. Aí você fala, mas você poderia assistir, por exemplo, um seriado. Cara, seriado eu gosto de assistir deitado na cama. Porque eu dou umas cochiladas, sabe, igual velho, dou umas cochiladas, pronto. Acorda e acha que tá entendendo o seriado, perdeu metade, mas... Tá tudo bem. Tá bem. Limpa a baba e vamos segurar. Né? Então, não é uma coisa que combina com bicicleta. Estudar, não dá, cara. Estudar se movimentando não faz sentido. Ouvir de repente um podcast, ou ouvir uma aula, até pode ser, mas como você não está se movimentando, né, numa sala, tipo quando você está treinando musculação, né, você vai ter o ímpeto de ir buscar alguma coisa para anotar, etc. Também não dá certo. Eu pensei, e conversar? Boa. Tudo bem, mas eu vou conversar com quem? Né? Eu vou chamar lá a Roberta que está ocupada, fica uma hora conversando comigo aqui enquanto eu faço aeróbio. Não. Tacar o telefone dela. Sim. Né? Toma vergonha! Né? Acho que talvez no primeiro, segundo, terceiro dia ela ia ficar ali para te ajudar. Se você explicasse com todo esse carinho que precisava fazer o cardio, ela ficaria ali a primeira semana. Depois ela ia mandar eu tomar vergonha na cara e fazer o negócio. E arrumar outra coisa. Aí eu falei, já sei. Tem um monte de gente que tá comigo na mídia social. Vou pegar esse povo para fazer companhia para mim. E eu ligava lá e ficava olhando que o pessoal queria conversar. E ficava conversando com as pessoas. Só que aí foi repetindo. Eu via que repetia assunto, eu via que a informação ficava meio caótica. E aí o que eu tive de iniciativa, também de forma... como fala? De forma intuitiva, né, eu resolvi ir organizando, né, e eu fiz vários testes. Aí o primeiro teste que eu fiz, vamos pegar uma semana e falar de um tema. Não deu certo. Não. Porque, cara, o pessoal queria ouvir das coisas que eram úteis para elas, né, e não havia curiosidade para falar de outra coisa. Né? O cara é menino, ele vai escutar eu falar uma semana sobre síndrome do ovário policístico. Cara. Chatão, né? Chatão. Não, deixa pra lá. E eu precisava que as pessoas elas escutassem esses conteúdos. Por quê? Porque o sujeito, por exemplo, que não quer saber pra ele tem uma mãe, ele tem uma irmã, ele tem uma namorada. Boa. Essa namorada, ela tem crises, né, por exemplo, da SOP, e ela tem problemas, às vezes, de ordem de aparelho reprodutivo. Como que o cara lida com isso? O quanto ele está pronto para reconhecer, o quanto ele se dispõe a ajudar. Então, para mim, é importante o sujeito que não tem nada a ver com isso, escutar um pouquinho, porque às vezes acende uma luzinha nele e ele ajuda uma pessoa.
Isso. E aí eu falei assim, não dá para fazer um item só. Eu vou fazer, voltar isso para trás. Isso não deu certo. O que dá certo, eventualmente, é você fazer uma live com uma pessoa sobre um assunto. Tá. Só que aí você deixa... Eu percebi que deixar as pessoas dirigirem o conteúdo da live, né, ele é muito legal, até porque você consegue combinar esses assuntos. Então, o que eu comecei a fazer? Eu deixava nos dias anteriores, nos stories, para que as pessoas fizessem as perguntas que elas queriam, e aí eu buscava blocos de pergunta que meio que se comunicavam. E principalmente coisas que pudessem sensibilizar homens e mulheres. E essa foi a forma que a live foi crescendo, né? E é um marco no digital brasileiro, né? Pois é. É um marco. Né? E eu acho estranho porque ninguém mais fez live na bicicleta. E eu falo para as pessoas, cara, faz sua live da bicicleta, né? Pega aquilo que você tem de bom e ajuda as pessoas e ajuda você. Você está se ajudando fazendo cardio, você está ajudando as pessoas dando conteúdo, né? Para mim é uma honra que você faça isso, né? É muita mesquinhez humana virar e falar, eu que inventei isso. Cara, você tem noção de que as coisas que você faz são boas justamente quando elas são copiadas. Sim. Né? Você então, falou isso na questão do legado, né? De passar isso para frente, de continuar, de multiplicar essas coisas positivas que você faz. A gente entrou nesse assunto um pouco para trabalhar a ideia de que toda essa fama que a gente vai separar, que o sucesso na carreira ele é indiscutível, né? O respeito que você tem pelos seus pares, pelos profissionais da área da medicina, e a gente já pude te acompanhar em congressos, em cursos de pós-graduação e tudo mais, como os médicos te respeitam, médicos de altíssimo padrão, como esse grupo aí, o grupo do José Carlos e tudo, que você é membro, mas a gente tem o sucesso de um lado e de outro a fama. A fama é indiscutível. Ela veio e não foi planejada, né? É uma coisa que... Você sabe que fama é um perigo. Se a gente for falar certo assim, o planejamento era para não ser famoso, porque subir numa bicicleta, abrir uma live e postar de forma irregular, tem vezes que você posta, tem vezes que você não posta, e tem vezes que você posta um monte de coisa para ajudar todos os seus amigos que postam livro, você pega e posta todo mundo de livro. Qualquer estrategista digital ia falar, Paulo Musi, pelo amor de Deus, não faça isso. Você tem que ter uma linha editorial. Tua linha editorial tem alguém precisando de alguma coisa, você posta, e tem alguma coisa de saúde pública, alguma coisa uma informação importante, você vai lá e posta. Não tem uma linha editorial, não tem nada. E é um fenômeno. Isso, sem dúvida, é um fenômeno que todo mundo... A gente anda aí vai num shopping, vai num restaurante, a meninada, quantas crianças, cara? No último almoço foram umas 6, 7 crianças que pararam para E eu não falo para crianças, né? Já pensou? Agora, sabe, Val, a vida não tem linha editorial. A vida é caótica. Boa. Né? Então... eu acho que a gente vive uma época onde as pessoas estão tão oprimidas com aquilo que é pasteurizado. Então é a pessoa com a roupa certa, com o corte de cabelo certo, com o tom de voz certo, com a retórica certa, com o discurso preparado, com posicionamento, com estética, com feng shui, que todo mundo cansou, porque todo mundo foi igual. Sim. E a pessoa resolveu falar assim, cara, mas isso não é vida. Eu preciso de alguma coisa que me remeta que é a vida real. Cadê? Né? E a minha proposta sempre foi trazer vida real. Né? O que eu aprendi algumas coisas. Né? Eu aprendi primeiro... e aí eu acho que eu vou magoar algumas pessoas, mas eu não acredito que existam experts em mundo digital. E eu vou te falar isso porque o digital é uma onda, tá? Em ser uma onda, aquilo que é o motivo, né, propulsor dessa onda, ele muda a cada temporada. Por quê? Porque as pessoas elas mudam a direção dos seus olhares. Boa. Elas entendem que o caminho da felicidade delas é outro. E nem sempre é caminho da felicidade. O cérebro é uma maquininha muito curiosa que trabalha buscando satisfação imediata. E às vezes as pessoas em massa estão tão cansadas de sofrer no processo da busca ao direito da felicidade que elas falam, eu preciso de alguma satisfação. E aí elas se desenvolvem... agora, né? Preciso agora. E aí elas mudam o comportamento e faz aquela mudança, aquele fenômeno de massa,
né, que existe e que quer aquela coisa, mas do mesmo jeito que isso vem, isso vai. E as pessoas recobram o que elas estavam fazendo antes. E nem sempre a última coisa que elas fizeram, 1, 2 coisas anterior a essa última coisa que elas fizeram. E dessa forma, o estrategista digital, o cara que é o expert, ele não é o cara que sabe a fórmula para te dar o que você tem que fazer. É o sujeito que reconhece o humor da sociedade naquele momento. Boa. Então, a relevância de uma informação. Que a tua audiência tá contigo porque sabe que ali é de verdade. Vai ter o dia da bicicleta mais calmo, vai ter o dia da bicicleta que vai estar mais normal. Intenso, vai ter o dia que vai postar a empada da Dona Joana. Se a Dona Joana mandar uma empada para você vai postar, vai ajudar Exatamente. A Dona Joana e tal, e é isso. Não tenha dúvida. É isso que o pessoal pode esperar, é a transparência. Né? Exato. Vai ofender alguns? Cara, vai, mas na busca da verdade, na busca da verdade, a gente está fadado em ofender algumas pessoas. Como eu vou fazer outras pessoas se emocionarem? Porque também acontece. Hoje, por exemplo, na live da manhã, eu falei uma coisa sobre a minha mãe. Cara, recebi uns 4, 5 directs da galera falando, pô, eu me emocionei quando você falou, porque eu lembrei da minha. Cara, é inevitável, né? Tem a frase, né? Seja quente ou seja frio. Se for morno, eu te vomito, né? Boa. Então, essa época mais de ser menos morno, não dá, né? Não dá. Você tem que ter um posicionamento. E eu prefiro que as pessoas não gostem de mim por motivos legítimos do que gostem por razões desconhecidas. Nossa, boa. Isso não... É porque... Gostar de um fake, né? Gostar de alguma coisa que não existe. E quando você gosta de uma coisa que não existe, você está prontamente a odiá-la. Porque, na verdade, o que você gera, e aí é uma conversa que a gente sempre tem junto, né? O que você gera nas pessoas não é uma sensação de confiança, gratidão, de entrosamento, de comunicação. É uma sensação de expectativa. Ele vai me entregar, ele vai me entregar, ele vai me entregar. E muitas vezes, o que essa pessoa quer? Ela quer que esse terceiro personagem, no caso eu, entregue alguma coisa que nem ela sabe o que é. É a mesma coisa que a pessoa que chega no consultório e fala assim, eu quero ter 3% de gordura. Mas você faz ideia do que seja isso? Você entende o que são 3% de gordura naquilo que é a expressão visual do número que você está me falando? Eu quero ganhar 10 quilos de massa muscular. Você entende o que são 10 quilos de massa muscular a mais no corpo de um ser humano de 1,80 m, 1,85 m? Né? Eu quero ter 104 de quadril. Tudo bem, moça, mas você sabe o que é 104 de quadril numa moça que tem uma coxa de 46? Né? Então, poucas pessoas sabem o que querem, a razão pelo que querem e o que irão fazer com isso. Boa. Então tá bom, você ganhou 10 quilos de músculo, o que você vai fazer com isso? Boa. E aí, o que eu uso no dia a dia, né? Para nortear o que é meu trabalho, é explicar para as pessoas que é melhor ter um físico para sua vida do que ter uma vida para um físico que você não tem o que fazer com ele. Boa. Logo, é melhor você ter uma rede social para sua vida do que ter um cartaz de famoso que você não vai fazer nada com isso. A fama é o ônus do sucesso. Eu vivo falando isso para as pessoas porque uma série de pessoas não só sonha com a fama, mas persegue a fama independente do sucesso. Ele quer aparecer, ele pois não é. quer ser. Então, vamos falar de... se a gente for falar da última fofoca do momento, né, de um programa por exemplo, de reality show, as pessoas sabem o nome de todos os participantes. Tá? Mas você sabe o nome do general que realmente ele resolveu a Segunda Guerra Mundial no campo de batalha? Porque todo mundo lembra do Dwight Eisenhower dos Estados Unidos. Poucos lembram do general Patton, que era o cara que ficava no campo, o americano que ficava no campo na Europa, mas pouca gente ou quase ninguém lembra do general Montgomery, que era o inglês. E às vezes ele nem aparece tanto assim nos livros de história. Qual foi o cara de sucesso? Pô, se eu tivesse o sucesso do Montgomery, o cara resolveu um conflito mundial. O quanto isso é relevante? O cara não ganhou uma prova de reality, né? Ele não ficou com a mão levantada 12 horas. Ele não ficou sentado num carro 15 dias. Ele resolveu, heróis, né? Ele resolveu um conflito mundial que matou 400 mil americanos.
Cara, olha esse número, somente 75 mil americanos voltaram para casa. Matou 400 mil americanos. Cara, que pesado isso, né? É pesado isso. E aí você fala, né, fama ou sucesso? Qual dos dois? Porque no dia a dia você está numa rede social, você não vai matar ninguém, você não vai ferir ninguém. Mas e o ruim que você traz para a vida de uma pessoa que olha para você e ela quer ter aquilo que você tem? Ou ela olha para você e ela acha que ela não vai conseguir, né? Eu acho que é esse o custo de você se maquiar demais, de você se fantasiar demais, de você mostrar uma coisa que você não é demais. Porque se você mostra uma coisa que você não é, para a pessoa que está do outro lado, muitas vezes é uma coisa inatingível. E aí ela fica buscando uma coisa que não existe. Então, ela vive num mundo de fantasia. E que você é o culpado por ela estar se fantasiando. Até porque é muito mais gostoso você controlar a vida dos outros no celular do que controlar a sua na vida real. É mais fácil, é mais divertido. O problema é que é irreal. E aí você cria uma casta de pessoas que, em vez de viver a própria vida, acompanham a vida de outras pessoas. E o programa de maior audiência no Brasil é isso, né? Exato. O Brasil vira de cabeça para baixo num período de tempo aí por conta desse programa. Paulinho, eu queria te puxar, não sei, ver se você concorda comigo, eu queria te puxar rápido para empreendedor. Vamos? Esse médico empreendedor, como é que, de onde veio isso? Empreender na medicina é conhecimento, Val. É. E fazendo uma reflexão, né? Porque você tem uma clínica enorme aqui em São Paulo, Sim. né? Você tem um outro coworking de saúde, você é sócio da clínica lá de cirurgia, né? Do Quirontech com o Scientific Research. O Scientific Sim. Research. Vocês trazem cadáveres dos Estados Unidos, né? Todo um processo em congelamento, sim, quer dizer que a medicina de alta performance. Então, é para ficar claro, repetir, a gente vai ser repetitivo aqui, porque tem uma estrutura grande, né? Você chega, você já não sabe mais o nome de todos os colaboradores que estão em todos esses negócios, né? Dá para decorar? Acho que já não dá mais, né? Não. São todos tratados, mas não dá para saber. Mas eu sei o que eles têm que fazer. Sabe o que tem que fazer. Isso eu sei muito bem. Você fica muito tempo... Gente, eu vou defender o Paulo, porque ele trabalha dentro do consultório dele fechado ali. Eu só para mostrar um pouco a dimensão do empreendimento, né? Você tem a clínica lá do Brooklyn, que é um coworking. Você tem essa clínica aqui que tem tem psicólogo, médico de performance, tem dermatologia, enfim. Ainda tem esse outro centro médico, tem a agência Muse, tem academia, tem... É um trampo, hein? É bem grande, mas veja, Val, ele é consequência de uma demanda. Então, o que é o empreendimento na medicina, né? Não é você fazer uma clínica bonita, ou então você arrumar formas diferentes para vender produtos para pacientes, né? O que, no meu julgamento, eu não acho que o paciente ele vá no consultório de alguém para comprar um produto, né? Fazer determinados procedimentos que, olhando bem à luz daquilo que é a medicina tradicional, né, eles são desnecessários ou então muito pouco eficientes. E, no entanto, a gente tem isso no dia a dia. E a boa parte das pessoas sabe disso e já não é mais iludida, né, com esse tipo de situação. Mas empreender de medicina é você ficar muito bom. Só que você fica tão bom que você se torna inacessível. Por quê? Porque você não tem horário ou não tem condição física, né? Não tem dia de 27 horas. Né? Você tem uma agenda, que são horários do dia, e você vai fazer encaixe que horas? 2 da manhã. Não vai. E essa inflação, ela cria uma demanda. Essa demanda é de você aumentar você mesmo e você criar uma equipe. Só que para você criar uma equipe, não é simplesmente você ir lá e contratar um médico. Você tem que treiná-lo. É o caso do Bernardo, né? O Bernardo, ele assistiu 1000 consultas do meu lado antes de sentar com o paciente sozinho. 1000. Bernardo Palmer. Ele aguentou ficar 3 anos sentado num banquinho, né, do meu lado, num banquinho sem encosto, para entender como eu fazia, o que eu fazia, por que eu fazia e como que eu atendia de volta esse paciente. E o que ele era me ajudar? Então eu faço os primeiros atendimentos, e para conseguir ter um pouco mais de
Mais agenda. Disponibilidade, aí ele faz o que é a segunda consulta dos meus pacientes. Hoje o Bernardo está precisando de um Bernardo. Por quê? Porque ele também cresceu e ele está fazendo os primeiros atendimentos dele há um tempo já. O Bernardo está fazendo muito sucesso, eu estou muito feliz por ele. Mas no teu modelo, na metodologia Muse, né? Exato. Ele atende com a nutrição, com o encaminhamento. Você replicou para ele o mesmo modelo que você usa. Exatamente. Que é a questão de ter uma nutricionista dentro da sala. Na tua sala é a Vanessa. Exato. O Bernardo também mantém isso no... E o Bernardo tem uma vantagem, ele é formado em educação física, né? Ele fez educação física antes de fazer medicina, né? Eu não, então eu tenho um assistente que é o Heraldo, que é profissional de educação física e nutricionista. É ele que faz as avaliações dos meus pacientes periódicas, para o meu paciente ele ter sempre alguém observando por ele. Então, é o Heraldo que faz essa avaliação intermediária. E aí, a expansão, ela não acontece porque você está querendo captar mais pacientes, e sim porque você não consegue mais dar a mesma atenção para os pacientes que você tem. Então, eu respirei. Agora eu tenho o Heraldo, eu tenho o Bernardo, beleza. Porque a gente não assiste isso da tua clínica de você colocar fila de paciente, encher, lotar todo mundo, não. É muito... Não faço isso. Porque é o teu telefone ali, né? Você fica com esse telefone na mão e você imagina assim, pô, o Paulo Muse, um cara que é conhecido... Cara, você sabe o que é 22 mil pacientes terem seu telefone? É uma pá de gente, né? É bastante gente. Então também tem aquilo que é, né, acho que o limite físico das pessoas, mas a gente já está trabalhando para ter uma terceira pessoa. Eu estou treinando uma aluna de 6º ano, né, a Natana. Ela é uma aluna excepcional e olha que curioso, né? É um pessoal que é acostumado a trabalhar. Natana... Ela foi minha paciente durante um tempo. Que legal. E ela gostou dessa parte clínica da medicina. Mas ela já era médica quando era sua paciente? Estava fazendo medicina? Ela já medicina? era aluna de medicina. Que legal. Mas ela está começando, 1º, 2º ano. E aí, no 5º ano, a Natana, deixa eu assistir você. E Val, eu não deixo. Porque são assuntos muito delicados que eu trato, né? É uma consulta que tem um custo alto, né? Eu quero que a pessoa se sinta à vontade, então não é o lugar de ter outra pessoa repartindo isso, né? Mas aí a Natana, ela vinha de manhã, nos dias que ela não tinha aula, e ficava até a noite. E se a gente não chamasse ela para entrar no consultório, não tinha problema. Ela estava aqui no dia seguinte. Entrou de férias, sentada na recepção. Gente, ela passava o dia sentada na recepção. Aí, o Bernardo foi lá um dia, vem cá, vai ter uma consulta online. Aí, sabe o que ela fazia? Em vez dela sossegar, ela começou a vir mais. Então, ela saía da aula e vinha pra cá. Aí, teve um dia que eu vi ela sentada e falei, bora, Natana, vamos assistir comigo. Vou te ensinar a fazer um exame físico, assim, assado. E assim, pelo comportamento dela, né, é que eu sabia da história dela antes, né, mas... você vê, é uma pessoa extremamente trabalhadora. A Natana, ela fez direito antes de fazer medicina. Nossa. Então é uma pessoa extremamente trabalhadora. E não é que ela se formou em direito e eu vou fazer medicina. Não, ela trabalhou. Ela fez o exame da ordem ainda na faculdade, passou, se formou com o exame da ordem feito, foi trabalhar no interior do Brasil e ela trabalhava, cara, com seus 20 e pouquinhos anos, a menininha, com direito criminal. Ela ia falar com um bandido, delegado, era braba, não era coisa tranquila de ficar no consultório. Pra ficar encarando ali vocês, né, pra peitar vocês pra atender. Exatamente. E aí, tutano. Apareceu e hoje, né, eu falo pra ela aquilo que eu acredito ser o melhor pra ela, porque o lugar na clínica dela, o lugar na nossa clínica para ela, ele está garantido desde que ela faça o melhor para ela. Por quê? Porque o melhor que ela faz para ela vai se tornar melhor. E essa é a melhor Natana que a gente pode ter. Legal. É a que fez o melhor para si. Por quê? Porque é o que eu te falei, o empreendedorismo médico é o nível de conhecimento que você trabalha. Todo dia a gente conversa um pouquinho, ela me fala, olha, eu vou fazer tal residência, eu estou pensando em fazer em tal lugar, estou pensando em fazer aqui, mas aí como é que ficam meus horários? Natana, fica tranquila. Você tem vontade, você já mostrou. Que você é capaz, você já mostrou. Agora, eu preciso que você tenha calma. Porque essas coisas acontecem num determinado intervalo
em que você tem a possibilidade de fazer o seu melhor. Então a gente tem esses cuidados, sabe, Val, de... a seleção da pessoa não pode ser simplesmente se ela é capaz cognitivamente, né? Ela tem que ser uma pessoa resiliente do ponto de vista emocional também, porque uma pessoa que toma um não, hoje, é fácil levantar e ir embora e falar, não quero. A Natana tomou todos os nãos, cara, imagináveis, estava ali. Bernardo também tomou todos os nãos imagináveis e continuou ali. E é esse tipo de pessoa. Você sabe por quê? Porque o paciente é um não. Não vou fazer a dieta, não vou fazer o treino, não vou tomar o remédio. Não vou continuar com isso se eu achar que eu não devo. E se você não tiver uma personalidade resiliente para você poder esclarecer o paciente toda vez que ele precisar ou pedir, cara, você nunca vai ter um bom resultado na medicina. Porque na verdade é uma briga de teimosia. E por quê? Porque as pessoas elas são movidas por uma coisa só, e simplesmente isso, resultado. Só que esse resultado nunca acontece no prazo que as pessoas gostariam, que é tipo daqui 15 minutos. Então você tem que ficar alimentando ela com informação para que ela tenha a condição de esperar o momento certo, para observar o resultado certo e a gente medir e mostrar, ó, melhorou, tá aqui, tá? Precisa continuar fazendo. Ah, mas eu não cheguei onde eu queria. E nem vai chegar. Quando você chegar onde você quer, hoje, você já vai querer outra coisa. É o clássico paciente, eu quero emagrecer. Emagreceu. Agora, quando ele emagrece, ele fala, não, mas agora eu quero perder barriga. Ele perde barriga. Não, mas agora eu quero ter gominho na barriga. Não, mas tem gominho na barriga? Não, agora eu quero ter braço grande. Aí tem braço grande. E aí... vai. Sempre vai. Sempre a demanda, ela perdura e segue adiante, né? Eu quero acessar, vamos ver se a gente consegue acessar aqui. Seguinte, a gente tem... o professor, o médico, o atleta. Você é atleta, você treina todo dia, você pode não ganhar dinheiro com isso, mas você é atleta. Pai, empresário, tudo. Você sustenta tudo isso. O que te sustenta, Paulo? Quais são as suas... Fácil, rápido. Minha mulher. Cara, é complicado falar isso porque a gente está num mundo onde as pessoas elas confundem amor com codependência. Bom. E codependência é quando você, na verdade, é um incompetente afetivamente. Então até o que você sente tem que vir de outra pessoa. Você é tão dependente que você não acredita no seu amor. Você precisa que a pessoa, ou acreditar que a pessoa te ame. Eu não sou assim, eu sou extremamente seguro. Sei quem eu sou, o que eu posso fazer. E eu entendo que a melhor mulher que eu posso ter é uma mulher feliz. Só que uma mulher feliz é uma mulher livre para tomar suas decisões, realizar o seu trabalho, atingir o seu sucesso e você perceber que nada disso compete com você. Uma mulher grande, Valentim, é uma mulher generosa. Eu preciso de muito apoio. Porque, e aí, eu acho que você merece essa consideração, eu posso falar para você. Por mais que tenha gente assistindo, você é meu amigo, eu tô falando com você, né? Eu tenho uma parte emocional muito forte na minha vida, né? Eu sinto as coisas com muita intensidade, eu tenho uma percepção muito forte. E por mais que eu não tome decisões emocionado... Isso é um ponto. Você é bem... racional. Muito. Só que de onde vem a razão? Ela vem de emoções que são muito bem trabalhadas e que servem para te mostrar quais são as suas prioridades na vida. Boa. O raciocínio lógico, ele não é nada sem emoção. Você tem o seu amigo que está te pedindo ajuda, mas você queria ir no cinema. O que é mais importante para você? Bom, na minha vida, meu amigo me pedindo ajuda. Eu vou lá e estou com ele. Você tem o seu melhor amigo que te chama para jantar. E você tem um conhecido que gosta de brincar com o amigo e que está te enrolando porque ele quer te usar, então ele está te prometendo um negócio milionário. Que é extremamente conveniente. Qual dos dois? Bora, eu vou ficar... Bora. Porque eu sei que enquanto esse cara... É assim, até por uma razão muito simples.
esse cara aqui tem todo interesse em mim. Ele não vai sair correndo. E de verdade, se há uma coisa que ainda não aconteceu, porque não existe essa, talvez, lisura ou honestidade nessa relação, muito provavelmente não aconteça. E muito provavelmente não deva acontecer. Porque já dizia meu avô, primeiro você escolhe com quem você trabalha, depois você pergunta quanto você vai ganhar. Boa. Essa aí para gestão, para empreendedorismo, a gente sente na pele. A gente contrata o cara pelas habilidades técnicas e demite ele pelas habilidades comportamentais. Então, que é o que a gente chama de core skills. Exatamente. Chama o cara pelo comportamento, avalia ele pelo comportamento. E eu tenho uma emoção tão forte que eu tive que educar essas emoções. E a primeira coisa que eu precisei fazer para eu poder sobreviver é tirar a expectativa da minha vida. Quando eu tirei a expectativa da minha vida, eu fui uma pessoa mais feliz. Não porque eu deixei de esperar das pessoas recíproca, mas porque eu entendi melhor quem elas eram. E se eu entendo melhor quem as pessoas são, eu valorizo mais aquilo que são as qualidades delas. A gente não fica com a pessoa pela ausência de defeito, isso não existe. A gente fica com a pessoa por causa do tipo de qualidades que elas têm. É isso que fala em você. Aquilo que é bom em você conversa com o que é bom em mim. Sim. Por um acaso, aquilo que é ruim em mim também conversa com o que é ruim em você. Mas a gente não vive a vida para ser ruim, a gente vive a vida para ser bom. E aí vem a metáfora do lobo que a gente estava falando outro dia. Sim. Eu tenho um lobo mau e um lobo bom dentro de mim. Qual deles vai ganhar? O que se alimentar. Exatamente. A gente vai fazer um corte porque eu entrevistei a Roberta e ela deu um tempo grande te elogiando, falando que uma coisa magnífica do casamento dela é o quanto você apoiava ela, o quanto você apoia ela, o quanto você quer vê-la crescer, vê-la grande, você complementa aqui, vai ficar um corte bonito. A fala dela em outro momento complementa, parece que vocês combinaram a fala assim, ó. Ela colocando isso, que eu também fiz essa pergunta para ela, o que suporta a Roberta. Eu vou continuar investigando um pouco mais aonde você tira essas referências. Paulo, se a gente for afastar assim as pessoas, o exemplo do seu pai, da sua mãe, se a gente for tirar até o exemplo da Roberta como sua, a gente for para o mundo, tirando as nossas relações afetivas diretas, assim, quem te inspira, assim, quem você olha e tem uma admiração em qualquer fase da vida, pode ser lá no começo, por aqui, ou quais foram os aprendizados que você teve assim que te marcaram? As pessoas que me inspiram são as que convivem comigo. Se eu tirar meus pais, minha esposa, meus amigos, eu não tenho ninguém que me inspire. Porque eu me inspiro em pessoas reais, com atitudes reais e que eu observei fora do que era o juízo da multidão. Porque muita gente sabe fazer o bonito na frente dos outros. Mas pouquíssima gente faz o bonito escondido. O que você está perguntando é da onde a gente vai estudar as coisas para a gente poder se entender melhor. Porque isso é importante, estudar quem nós somos, estudar o ser humano, né? E quem é essa besta que caminha na superfície da Terra fazendo coisas que, né, muitas vezes são absolutamente em benefício próprio, em detrimento do que é o bom das pessoas, e outras de forma diferente. E a vida é bruta, né? E nós somos bestas nesse sentido, né? Controladas, mas nós somos. Eu estava te falando da Roberta, e o segredo, né, e que eu falei para ela, a coisa mais importante que eu preciso que você entenda, você cuida do meu patrimônio emocional, querendo ou não. Isso é responsabilidade sua. Isso é um problema seu. E o que eu estava falando para ela? Eu estava jogando uma responsabilidade no colo dela? Não, eu estava sendo transparente. O que eu estava falando para ela é, você é a única pessoa na face da Terra que eu não vou me blindar para nada que vier de você. Portanto, se você quiser me magoar, você irá conseguir. Aí você fala, mas o que você ganha com isso? Quando ela quiser me fazer feliz, eu vou ser feliz completamente. A gente está muito acostumado com satisfação pasteurizada. Muito acostumado. É trocar o carro, é trocar a casa, é comprar um objeto, é conhecer uma pessoa nova que é agradável e te faz dar risada. Satisfação.
importante satisfação? É. Né? Onde a satisfação é importante? A satisfação é importante porque ela faz você se desprender do sentido do tempo. Ou seja, você está com aquela pessoa, nossa, parece que o tempo não passou. Ela ajudou você a lidar com a dor da sua vida. Agora, jamais confunda satisfação com felicidade. Por quê? Porque a felicidade é a expansão do indivíduo. É quando você cresce. E por mais que tenha uma pessoa na sua vida que você domine, porque as pessoas tentam fazer isso, né? Tem uma pessoa que você domine e manipule, pareça tentador, porque você vai viver de satisfação em satisfação, essa pessoa vai fazer tudo que você quer na hora que você quer, do jeito que você quer, você nunca vai encontrar felicidade, que é quando você olha para essa pessoa e você consegue ter a medida de quem é você, porque você é capaz de se enxergar pelos olhos dela. Isso é importante. Dessa forma, né, a gente, para entender isso, a gente precisa investir no nosso crescimento. E tem pessoas que vale a pena a gente estudar e que trazem para a gente conceitos que muitas vezes fazem a gente nos amargurar no primeiro momento, porque eu me vi numa decisão assim, cara, mas eu sou só coração, eu vou ter que fechar isso? Não vou ter que fechar, eu vou ter que treinar. Eu não vou entregar isso para qualquer pessoa. Que é o que meu pai falava para mim, Paulinho, você não é dois, pelo amor de Deus, não se joga nas coisas, porque medicina, 100% medicina, se acontecer uma coisa, se você não der certo, se você se frustrar, para mim não tinha plano B. E a presença de plano B é falta de confiança no plano A. Sim. Vou fazer ortopedia, vou fazer medicina esportiva, e sempre assim, vou casar com a mulher da minha vida. Não, se eu vou casar com a mulher da minha vida é aquela mulher que eu conheci com 13 anos de idade. Cadê essa mulher? Onde ela tá? Bora, vou atrás dela. Achei. Vamos. Não tem ficar, namorar, vamos casar e vamos seguir a vida. Oi, esse aqui é seu endereço agora, cadê o caminhão de mudança? E pronto. Bora. Né? Bom, resolveu. Mas eu precisava educar isso, porque isso não é um peso para mim, isso é um risco para mim, é um peso para outra pessoa, é um peso para os meus amigos, é um peso para todas as pessoas de estrutura de confiança, é um peso para meu pai. Meu pai vivia preocupado comigo, punha a mão na cabeça, meu filho, não faça isso. Agora teu pai é um fanzaço, né? Ele tá treinando pesado, hein? Não, o bicho é... Tá treinando pesado. O bicho é bom. E eu e ele, a gente tem uma série de conversas difíceis, assim, é difícil acompanhar ele, né? Mas quem que eu acho que vale a pena a gente escutar hoje, né? Vale pelo menos uma busca aí para você, que seja ler fragmentos, né? São pessoas que lidam com coisas muito específicas, né? Em primeiro lugar, estudar Adler, que é o cara que ele se contrapunha com Freud, né? Freud, análise interminável, culpa dos outros, problema com a mãe, precisa, né, matar a figura do pai, figurativamente. Adler não, é culpa tua, é responsabilidade tua, faça. Boa. Depois você vai para aquilo que são elementos do caráter. O que são elementos do caráter? São os valores que você tem dentro de você que riscam a linha que você vai seguir tua vida. Você pode ter uma linha que você foi passando com uma vassoura, você pode ter uma linha que você fez com uma talhadeira. Aquilo não é qualquer chuvinha que apaga. O cara para você ler é um cara chamado David Brooks, tá? Daí a gente vai para aquilo que é a estrutura da emoção, né? Daniel Goleman. Mas se você vai lidar com emoção, você tem que ter uma ideia do que é a sua vulnerabilidade. Aí você vai estudar René Brown. E, cara, você vai vendo essas pessoas, essas coisas elas vão falando no teu coração e eles vão te mostrando o caminho de outras pessoas. Aproveitar o seu tempo, Antônio Di Masio, né? Sei lá... Se você tem uma filosofia mais estoica, porque você está ligado a isso, cara, vamos olhar o novo iluminismo, Steven Pinker. Então, sabe, são pessoas que você vai conhecendo na sua vida, como se você estivesse sentando para tomar um café com um, com outro. Não, deixa eu te apresentar um amigo meu. Aí o outro vai te falar, não, deixa eu te apresentar um amigo meu. E assim, então, eu acho que essas são nomes a serem citados, né? E aí me perdoa, Leandro Carnal, né? Um grande amigo, uma pessoa que eu tive a felicidade
de conhecer e que, né, hoje eu posso falar que é meu amigo. O Leandro, ele fala, não se preocupe em ficar citando as pessoas. Aquele entendimento é seu. Você pode falar, você deve falar. Às vezes você fica pernóstico, fica estranho, né, fica escolástico. A vida não é escolástica. Às vezes você está fazendo uma situação, não é para entregar o que é a autoria da pessoa, e sim para satisfazer seu ego, né? Mas pedindo perdão para ele, falar, Leandro, eu estou falando isso, estou falando pessoal, né, para eles terem um começo. É esse começo, né? Vamos começar por aí. Começa pelo David Brooks. Acho que bom. A gente vai colocar aqui na descrição do vídeo. Eu vou te pedir uma referência de cada um deles. Acho que vai ficar interessante a gente colocar aqui na descrição desse vídeo. A gente já está caminhando aí para os minutos finais e, curiosamente, vai ter outro corte. Quando eu perguntei sobre a questão de estrutura, de família, de referência, a sua resposta é igual à resposta da Roberta. É muita conexão. É muito igual. Em momentos diferentes, a gente fazendo essa entrevista aqui contigo, batendo esse papo, né? E porque no dia a dia a gente sabe da conexão, mas quando você coloca perguntas muito específicas, qual cor você gosta, enfim, é a mesma linha é a mesma conexão, né? Parece que são as duas pessoas respondendo ao mesmo tempo, um complementando o outro ali, é muito legal isso. Acho que é muito tempo de convivência, Val, mas acho que é muito tempo muita afinidade, né? De afinidade. Muita afinidade. Sabe que... Mas tem uma coisa que é fato. Quando nós fomos nos casar, né, porque nós não nos casamos logo que nós nos reencontramos, nós fomos viver juntos. A gente tinha uma série de limitações financeiras. Não dava para casar. Tava sem grana. Broke, completamente. Broke, tava quebrado, né? Quebradaço, quebradíssimo. E aí, vamos viver junto, né? É casar, né? E por ocasião da gente mudar para o apartamento que a gente mora, a gente estava numa condição melhor e veio para mim um documento para assinar para a compra do apartamento. Aí veio lá, Paulo Cavalcante Musi, médico, solteiro. Ah, foi a treta que você não assinou. Nossa! Eu falei, solteiro? A treta que você não assinar o contrato lá no stand de vendas. Puta, tenho duas filhas, sou solteiro. Não. Tretou total, né? Que não assinou, não assino. Sou filho de chocadeira agora. Eu virei, peguei, larguei a caneta, não assino isso não. A Roberta quase me arrancou os cabelos. Como assim? Eu falei, eu não sou filho de chocadeira. Aqui tem que estar Paulo Cavalcante Musi, médico casado. Foi tretaço isso, né, cara? E aí, a gente casou. Mas por que eu tô te contando essa história? Porque existe uma preparação para o casamento. E o padre que nos casou, né, muito amigo nosso, né, o Padre Edgar, uma pessoa queridíssima, ele se surpreendeu com a resposta que eu dei quando ele falou assim, qual é a maior qualidade da Roberta? Eu falei, a conexão. A Roberta, ela consegue se conectar com qualquer pessoa. Pode ser a pessoa que mais ignóbil desse mundo, pode ser um monstro, pode ser um lobisomem. Ela consegue achar um lugar comum para se comunicar com essa pessoa. Ela é excepcional nisso, né? E na verdade, eu acho que esse Bluetooth aí foi ela que, né, ligou em mim e não o contrário, né? Porque nós, em determinada fase da nossa vida, Val, por tudo que estava acontecendo e aquilo que a gente tinha que lidar, né, a gente teve muita conversa dura, mas muita conversa difícil. Crescer não é fácil, cara. A gente falava pelo telefone, eu estava às vezes no plantão na madrugada e ela estava acordada trabalhando, né? E a gente tinha conversas duríssimas. Se você perguntar para ela, né, como é que é discutir comigo, ela vai falar para você, é brabo, né? A gente discutia, é sempre muito duro. Por quê? A gente não perde o respeito um com o outro. Segundo, existe a necessidade de pontuar tudo o que está acontecendo, então a gente traz à tona e coloca as cartas na mesa, porque é fácil você omitir alguma coisa porque você quer manipular uma situação, ou então porque você inadvertidamente criar uma relativização que seja capaz de deixar confortável para você liderar, por exemplo, uma conclusão, um desfecho favorável. Mas não pode. Um casal, ele tem que se resolver.
Então, nós sempre sentamos, conversamos e resolvemos as coisas mais difíceis, as coisas mais banais. Mas o fato de nós nos importarmos com isso, né, eu acho que cria uma confiança mútua, né, que faz você pensar o seguinte: se ela está chateada comigo, ou se ele está chateado comigo, é porque ele tem uma razão. Ele não está fazendo isso por mesquinhez. O que eu observo em muitos relacionamentos? Por que eu te falo isso? Porque eu atendo pessoas, né? E às vezes eu atendo pessoas que estão em determinadas situações. Homens, mulheres, um dia eles estão ótimos, outro dia eles brigaram com o marido, brigou com a esposa, e a pessoa senta lá e desabafa. Tô falando tudo isso. E o que eu percebo? Né? E que a pessoa, ela numa situação de crise, ela vai para uma posição de defesa e que coloca ela numa condição de revanchismo. Você não pode se defender da pessoa que você ama, você só se defende de quem quer te atacar. Quem te ama não quer te atacar, quer resolver uma situação. Boa. É que a vida machuca, a situação dói, criou um problema. E aí eu vi as pessoas falando assim, mas também eu vou fazer isso. Mas por quê? Você está pedindo a minha opinião ou você está querendo só se desabafar? Não, eu queria ver o que você tem para falar. Então tá bom, por que você vai fazer isso? E quando você vai perguntando por quê, chega uma hora que a pessoa esgota. Eu falo, mas você não sabe agora? Porque então existe um problema, né, do que são os desacertos entre os casais, que não precisa ser necessariamente uma briga, mas uma incapacidade de convivência, ou um não crescimento na convivência, que também é ruim, né? O casal que não vai crescendo junto, que continua numa troca infantil, né, ele diminui muito a chance dele de se expandir, inclusive financeiramente, né? Porque você tem que ter a certeza que a pessoa está lutando do lado de lá para você conseguir lutar tranquilo do lado de cá. E essas condições de revanchismo, né, elas são infelizmente muito comuns. Isso é uma coisa que a gente não tem nem tempo para lidar. Não dá tempo para ficar brigado. E uma coisa que eu observo por essa nossa proximidade, que é uma fonte de admiração muito grande minha por você, é de fato o que você falou, o respeito que você tem. Eu nunca te vi destratar, mesmo que no detalhe, né? Porque tem aquele distrato, tem aquela ofensa que ela é muito sutil, velada. Aquela que você tá no restaurante, a pessoa dá uma puxada na mão, dá uma, né? Nunca, cara, isso é... E eu sou extremamente observador, acho que a gente que trabalha na área da saúde, a gente sempre observa no consultório, observa numa sala de recepção, você vê o comportamento ali, quando há um desrespeito velado, uma mandíbula... Cara, isso é uma fonte muito grande de admiração, porque quem honra, para mim, quem honra a família, honra tudo, né? Na verdade, vou pegar até o exemplo da máfia italiana. Quem desonra a família, desonra tudo. O sujeito que trai a mulher, ele trai qualquer um. O cara que morde a mandíbula conversando, ele é capaz de, dali para frente, né, da pessoa que divide a vida com ele. Então, isso é uma fonte de admiração muito grande, porque o relacionamento entre duas pessoas, eu não tive ainda um relacionamento longo, uma história dessa longa, mas a gente vê relacionamento de trabalho, de empresa, tudo. Sim. É difícil, cara. Você tem momentos ali que você fala, parece que tá chegando no limite, você vai vendo, você fala, cara, isso aqui vai explodir. E não pode. Não tem fórmula para isso, Val, mas o que eu acho que a gente percebeu é que a realidade, ela é muito pior do que o plano emocional. Então, quando a gente se destempera, grita e, se agride, né, o que você está fazendo? Você está lidando com um turbilhão de emoção. Só que a emoção arrefece, o problema não acaba. Então, entenda, todas as dificuldades que nós vencemos juntos foram problemas terríveis e que eram a realidade. Então, se a gente se destemperasse, não era melhor. Eram dois problemas. Além de ser dois problemas, a gente tirava o foco daquilo que precisava ser resolvido. É muito mais fácil você brigar fazendo uma gritaria do que você brigar
sereno, falar, cara, como é que a gente vai resolver isso aqui? Essa briga é dura. Essa briga de você abrir teu coração e falar assim, nossa, isso tá me magoando tanto. Essa é uma briga dura. Isso é muito mais difícil do que você ser xingado, do que você xingar, às vezes até do que você meter a mão na cara. Por que você mete a mão na cara de alguém? Porque você se descontrolou. Agora, a palavra lançada é que nem flecha, ela não tem retorno, né? Então eu já vi, aliás, na maioria das discussões, cara, palavra muito pior que levar um soco na cara. Falar, não, pelo amor de Deus, me soca, eu não quero ouvir o que você tem para dizer. Toma um porrete aqui, me dá uma exatamente, paulada do que me dá um... Né, machuca meu corpo, né, paus e pedras podem quebrar seus ossos, né, os meus ossos, mas palavras, aquilo dependendo do que for, quebra o teu espírito, né, cara? Então, a gente nunca fugiu disso. E eu acho que esse comum acordo é o que faz a gente sempre ter a condição de progredir, né? Ah, isso é muito bonito, cara. É muito bonito. E é extensível, assim, a turma toda ali, o pessoal que tá junto, esse respeito que existe entre os casais. Eu ficava muito triste em consultório quando eu via algumas cenas, assim, eu falava que a gente, no íntimo, a gente sabe, fala, cara, isso aí não... Tá zoado, cara. Isso não a pessoa tá junto com as expectativas dela, ela tá junto com aquilo que é com a programação dela, ela encontra uma cara para fazer o que ela queria fazer. A lógica vai se decepcionar. Ninguém tem obrigação de seguir aquilo que é a expectativa de outra pessoa. Ninguém. É a coisa mais injusta que tem, né? Agora, você sabe o que eu compreendo? E aí a gente pega e faz a ponte e volta para aquilo que são os negócios, né? A sua vida profissional, a sua vida intelectual. Cara, é exatamente a mesma coisa. Tua vida profissional, você lida como? Você lida com o seu emocional? Ai, que saco de trabalho. Procura outro. Ah, que saco de faculdade. Como assim que saco? Você brigou 3 anos de cursinho para passar na faculdade. Agora você está reclamando? E invariavelmente eu percebo que as pessoas, o que elas mais reclamam são das coisas que elas mais lutaram para conseguir. Puta, minha empresa. Cara, você ficou sem comer para fazer a sua empresa. Puta, porque esse trabalho é ingrato. Não, o trabalho não é ingrato. O trabalho é o que você gosta de fazer, senão você não estaria fazendo. A recompensa que você está tendo pode ser ingrata. Não muda de trabalho. Busca recompensa. Boa. E aí a gente vê esse papo hoje das pessoas fazerem lateralizações, né? Isso é uma coisa muito importante, muito legal, mas muito perigosa. Então você vê o cara... Tem um exemplo de um sujeito, por exemplo, que ele faz só arte na internet. Ele fez educação física, aí ele fez nutrição, e agora ele está fazendo psicologia. E ele dá o seguinte argumento. Porque eu vou melhorar aquilo que é a minha capacidade de trabalho. Só que ele fez carreira acadêmica, ele nunca atendeu uma pessoa. Bom, como é que você sabe que você não gostou daquilo que você fez se você não chegou a exercer aquilo profissionalmente? Desafio ainda mais. Por que você mudou de profissão sendo que você nem conseguiu exercer a anterior? Então, na realidade, você não está lateralizando porque você quer se tornar um melhor profissional na primeira coisa que você fez. É porque você está fugindo das responsabilidades que ser um profissional daquela área coloca em você. Você está sendo raso. E quando você vê a terceira formação dele aqui, não tem nada a ver com aquilo que ele faz na internet. Pelo contrário. Ele está fazendo uma coisa que a faculdade, o curso dele simplesmente abomina, né? Quer dizer, é lidar com a saúde mental das pessoas fazendo bullying, fazendo provocação. Quer dizer, é o fim da picada você pegar um cara que quer ser psicólogo, por exemplo, ofendendo as pessoas na internet. É a mesma coisa você pegar um padre, sei lá, batendo no fiel, né? Ou então, não, vamos rezar para Satanás. Você fala, que mundo é esse? Um padre chefe de uma quadrilha de roubo de carga lá no Rio de Janeiro, o padre chefe da milícia, né? Pô, cara, coisa absurda, né? E isso preocupa porque a lateralização do trabalho é uma coisa hoje que aí no empreendedorismo isso cabe, é uma coisa fundamental. Hoje a sociedade não precisa só de um nutricionista, precisa de um nutricionista que tenha noção de programação para automatizar o atendimento dele. Para ele ter mais produtividade. Para ele atender mais paciente e ganhar mais dinheiro? Não, para ele atender melhor o paciente que ele está atendendo. Usar IA para poder acelerar o processo de produção de conteúdo, de leitura de artigo, de tomada de decisão, né? O que a gente faz é tomar decisão. Então a gente precisa ter
esse repertório de opções na nossa mão, quanto mais opções qualificadas, na verdade, né? Opções qualificadas para a gente poder decidir o melhor caminho. A sociedade pede um treinador que tenha habilidades de comunicação, porque saúde é uma coisa universal e o exercício é uma cultura. Boa. Muitas pessoas fizeram exercício porque o pai e a mãe faziam, ou porque aprenderam na escola. Ninguém acorda um dia e fala assim, vou fazer exercício. Ou vou treinar. Natação, vou fazer... Não, é cultural. Então você tem um nutricionista que precisa ser um programador, você tem um profissional de educação física que precisa ser um comunicador, você tem um médico, por exemplo, na área da ortopedia, né? Ele precisa ter conceito de engenharia, porque ele vai entender o que está errado com uma prótese, por exemplo. O José Carlos, quem é o cara? É o cara que desenvolve prótese de ombro para chegar na melhor biomecânica. E para ter uma coisa que, como não existe um bom para todo mundo, criar uma possibilidade de que a indústria ela produza próteses que são especificamente feitas para aquilo que é a anatomia da pessoa. Só que aí você tem que descobrir quais são as variáveis importantes. Você não aprende isso na medicina, você aprende isso na engenharia. Legal. Então, hoje a gente depende de uma multidisciplinaridade que a gente não dependia antes, porque não existia desenvolvimento tecnológico que criasse essa cobrança. Só que a gente vive num mundo onde existe uma necessidade de separação de atividades. Tá? O sucesso do mundo é porque já não existe mais o pajé. Né? Quem é o pajé? O pajé é o líder religioso, ele é o médico e é o administrador daquela tábua. Juiz é tudo. A gente tem a gente tem o que é a sociedade indígena sendo preservada, mas com um custo altíssimo. Por quê? Porque desenvolver-se demanda que você tenha um cara que cuide da saúde, um cara que cuide da religião, um cara que cuide da administração, um cara que cuide da justiça, um cara que cuide da assistência. Isso não é o Paulo Musi que está falando, isso é a mulher mais genial que esse mundo já produziu, chamada Elinor Ostrom, que foi, né, prêmio Nobel. E por quê? O trabalho da vida da Elinor Ostrom foi mostrar que uma sociedade desenvolvida, ela desenvolve indivíduos diferentes para tomar conta de áreas diferentes. Então, a prova que a gente é uma sociedade desenvolvida é que existe o nutricionista, o médico, o treinador, o psicólogo, o engenheiro, o advogado. Porém, quando você se desenvolve no limiar daquilo que é a tecnologia, você começa a precisar de mais. Aí você precisa ter o que são as core skills, as habilidades, que não são só a relação interpessoal, mas é a habilidade secundária, habilidades secundárias desse indivíduo dentro da profissão dele. Então, ele é um cara que consegue dominar um pouco de outra coisa, porque ele faz uso dentro daquilo. Então, não é que o Zé Carlos fez engenharia ou vai fazer engenharia para desenhar a prótese. Não, mas ele precisa do conceito da engenharia dentro da ortopedia. Sim. Não é que o profissional de educação física ele vai se tornar um comunicador e fazer um programa na TV. Não, mas ele precisa saber como abordar uma pessoa. Não é que o nutricionista ele vai ser um técnico de TI, um programador. Mas ele precisa saber falar para um programador o que ele quer, para ele poder automatizar e fazer, por exemplo, uma mudança de dieta num software, bate pronto, e aquilo funcionar. Já posso falar da IA que você está mexendo ou a gente deixa... Pode falar, ué. Estamos brigando com esse negócio aí. Vamos, que o Paulo já está com 2 prompts bem avançados de IA para artigo científico para exame laboratorial, né? Mas tá difícil, viu, Val? Não. Lidar com a alucinação da IA, meu amigo. Mas é isso, tem que contornar a alucinação dela dando... Isso é pano para manga, mas guardem aí, porque esse moço aqui está acelerando muito na inteligência artificial. Hoje no jantar... Vamos falar disso? Vamos falar disso, ver como é que ela tá? Te mostro, eu tentei carregar um documento novo, e aí eu tô vendo como é que ela lida, né? Mas eu acho que, acredito eu, que a dificuldade maior é conseguir fazer a linha de comando, porque ele é um chat, porque ele determina que o comando ele seja dado como se fosse uma conversa. Uhum. Então ela não é uma inteligência artificial porque ela te oferece uma solução, e sim porque ela aprende um problema. Então eu tenho que ensinar qual é o problema. Agora, ensinar qual é um problema como se fosse uma conversa é como se você estivesse ensinando uma criança de 5 anos. Então, abra tal arquivo.
reconhece esse arquivo? Esse é um arquivo em PDF que é um exame de sangue de uma pessoa. Ah, ok. Agora, nesse arquivo, reconheça o que são os limites da normalidade para cada tipo de, cada item de exame. Então, quando você vai ver depois o que você construiu desse bate-papo onde você está ensinando a inteligência artificial, cara, são folhas e folhas e folhas. Esse é o prompt. Arrumou sarna para se coçar. Pois o nome disso é sarna para se coçar. Sarna para coçar os glúteos, exatamente. Tava tudo bem no consultório, a medicina tava indo super tranquilo, aí você resolveu colocar mais esse elemento aí para... Vamos colocar um complicador? Muito legal. Tava muito fácil a vida. Era só uma bicicleta às 7 da manhã, um treino até às 11, 22 mil pacientes com o meu telefone, uma clínica, 2 clínicas. Agora vamos colocar uma inteligência. É isso. Paulinho, obrigado demais, cara. Nem vimos a hora passar. Te agradecer muito por esse papo. Vou te perturbar mais vezes, porque tem história pra caramba. Eu quero um podcast só pra gente falar dos teus casos clínicos mais legais, né? Aqueles casos clínicos que você apresenta em pós-graduação, dos atletas que você atendeu, de todas essas transformações. Eu queria mergulhar também para o pessoal conhecer essa coisa dessa medicina avançadíssima. Eu nunca imaginei, tem um mês que eu descobri isso, que você pode trazer um corpo importado e fazer uma simulação, é uma coisa que tem uma microcâmera que entra e o médico então você vai gostar, se você quiser, eu te levo para operar comigo semana que vem. A gente vai fazer uma prótese de ombro guiada por GPS, que a gente chama. Então, imagina o seguinte, eu vou preparar o ombro do paciente, eu vou colocar probes em determinado lugar. E quando eu tiver para posicionar, por exemplo, o aparelho, o componente da prótese, o de verdade, o de verdade. O componente, ele me dá numa tela se eu tenho que colocar mais ângulo para cima, mais para baixo, mais para o lado, mais para o outro. Então, assim, virtualmente, a gente chama de GPS, né, mas é um navegador. Isso resolve um problema muito grave na medicina, que é você ter a mesma habilidade para o médico, entre médicos, para fazer o mesmo procedimento. Tem gente que faz uma prótese e fica uma beleza. Tem gente que faz uma prótese torta, acabou. O ombro do cara vai ficar... Acabou. Então, o que esse navegador faz? Ele mostra, né, você com um ângulo aqui, ele te coloca exatamente no Y, no X e no Z. Que legal. Cara, é sensacional. Ficou curioso? Porra. Se você quiser, aí você vai ter que colocar, você vai colocar os marcadores ali, né? Exatamente. Legal. Isso acho que é uma das coisas também que são leading edge aí dessa tecnologia. Eu acho que você vai pirar. Você vai curtir. Perdeu a noção do tempo? Isso é satisfação. Gostou de estar aqui? Muito. Isso é felicidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado por ser meu amigo. Obrigado você. Pessoal, terminamos esse último episódio da segunda temporada com Paulo Cavalcante Musi, o Paulinho, essa pessoa gigante, não pelos músculos, tá? Mas pela pessoa que é querido por todos, muito querido. Obrigado demais, Paulo. Eu não tenho como te agradecer. Eu estou aqui na agência dele, ele é um grande incentivador, me arrastava Brasil afora para dar aula nas palestras dele. Eu fazia, como é que é o negócio que é o show de abertura, né? Porque ele via o tempo que tinha que dar aula para caramba. O que o Paulo fazia? Ia dar aula de pós-graduação, né? Aí dava aula até 5 horas da tarde. E todo mundo, né, naquela cidade esperando a super aula do Paulo Musi, que saía da pós-graduação e ia fazer uma palestra. Aí a gente fazia o show de abertura, né? A gente ficava de 10 da manhã a 5 da tarde dando aula, se revezando. O que ele fazia? Levava toda a turma de amigos. Quem estava ferrado? Fulano, bora, vamos para tal lugar. Vocês fazem um show de abertura. Depois o Paulo chegava sempre ajudando muita gente e nunca se envaideceu por isso, né? É um cara querido, muito de bastidor, ajuda muita gente nos bastidores. Obrigado, milhões de obrigado. Imagina. Um prazer, Val. Obrigado, irmão. Obrigado. Até a próxima, pessoal.